você é fã de vídeos de viagens, com certeza você já viu este efeito de transição de cena em algum vídeo. Não à toa, este efeito é um dos queridinhos dos grandes nomes da edição de vídeos de viagens, como o Suncoder, por exemplo, porque é um efeito muito bacana e dá um resultado muito show na hora de fazer uma transição de cena. Se você sempre se perguntou como fazia e sempre quis recriar este efeito nos teus vídeos, vem com o pai que eu vou te mostrar agora passo a passo, botão por botão na tela do meu computador, como que faz. Bora lá? Já estou aqui na minha linha do tempo, a gravação que eu vou utilizar para esse efeito de transição, tá? Veja só como que é a minha gravação original. Tá aqui, pá, é uma gravação do meu rosto, né? Obviamente. Tal, eu fecho os olhos, faço um movimento leve com a câmera em direção ao meu rosto. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Veja que aqui na minha gravação original, eu fecho o olho, tá? E aí eu demoro novamente para abri-lo, tá? Então eu vou fazer com que esse tempo de abrir e fechar o olho seja mais curto. Eu vou dar um zoom aqui na minha linha do tempo. E vou posicionar a minha agulha exatamente aqui no momento em que eu fecho os olhos, que é aqui, tá? Aqui eu vou aplicar um corte, certo? Apliquei um corte aqui, nesse instante em que eu começo a fechar os olhos. E agora eu vou aplicar um outro corte no instante em que eu abro completamente os olhos. Aqui. Ok, vou aplicar um outro corte aqui. E aí ficou essa parte aqui do meu vídeo no meio. Agora eu vou aumentar a velocidade disso aqui, para que este movimento de abrir e fechar o olho, ele aconteça de maneira mais rápida no vídeo, tá? No resultado final. Então eu selecionei aqui o meu pedaço do meu vídeo, venho aqui na opção velocidade e aqui em rápido eu vou selecionar uma velocidade de 8 vezes. Ok, vamos ver como que ficou este movimento de abrir e fechar o olho. Ok, ficou do jeito que eu queria. E agora, nesta parte final aqui, eu faço um movimento de zoom com a câmera, tá? Eu literalmente peguei o celular e movimentei em direção ao meu rosto. Só que eu preciso que esse zoom seja mais acentuado na região esquerda do meu rosto, focando no meu olho esquerdo. Então, para isso, eu vou novamente aumentar a velocidade deste movimento de zoom. Eu vou colocar aqui uma velocidade de 2 vezes. Vamos lá. Rápido. 2 vezes, certo? Veja que este movimento ele já acontece mais rápido. Veja só. Legal? E agora eu preciso ajustar o foco aqui da minha imagem na região esquerda do meu rosto, tendo o meu olho como objeto principal da cena, tá? Para isso eu vou selecionar aqui a minha parte final do meu clipe, que eu acabei de aumentar a velocidade. Vou clicar com o botão direito e vir na opção cortar e ampliar, tá bom? Aqui na opção cortar e ampliar, eu vou vir na aba direita aqui em aproximar e ampliar. E aqui eu vou arrastar aqui a minha linha do tempo para o final do meu vídeo, aqui embaixo, para mim conseguir ver aqui no fim do meu movimento de cortar e ampliar, onde que o meu vídeo irá se posicionar, tá? Eu quero que ele fique dessa forma aqui. Ótimo, está ótimo. Aqui veja que ele vai fazer um movimento de zoom do plano totalmente aberto para o plano focado, este aqui que eu acabei de definir, tendo um foco principal no meu olho esquerdo, tá? Então ele vai complementar o movimento de zoom que eu fiz com a câmera mesmo. Posso dar um ok, certo? E agora vamos ver como que ficou o nosso vídeo efetivamente. Excelente. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar a nossa agulha aqui na linha do tempo, exatamente no instante em que o olho é aberto, tá? Aqui, neste momento. E agora eu vou clicar neste ícone aqui de câmera, que o que que este ícone faz? Este ícone, ele exporta o frame atual do vídeo no formato de imagem. E aí você consegue depois manipular esta imagem separadamente da maneira que você quiser. Então eu vou fazer isso aqui frame por frame até o final do meu vídeo. Posicionei a minha agulha exatamente no instante em que eu abro o olho.
clico aqui para exportar o frame como uma fotografia, que veja que automaticamente o Filmora gera uma imagem, joga ele aqui para mim nos meus arquivos de edição. E agora eu vou dar um clique na seta para o lado direito, a minha agulha vai se movimentar e eu vou tirar mais um print. Novamente, seta para o lado direito e tiro mais um print. E eu vou fazer isso frame por frame até o final do meu vídeo. Ok, galera, exportei aqui frame por frame do meu movimento de zoom, focando no meu olho esquerdo. E agora a gente precisa manipular uma a uma todas essas imagens para a gente criar efetivamente o efeito de transição de zoom nos olhos. Para isso eu vou vir aqui na minha primeira imagem da minha sequência, vou clicar aqui com o botão direito em cima dela e clicar em revelar no explorador. Aqui o Filmora vai abrir esta janela com todas as imagens que você salvou frame por frame do seu vídeo. Aqui no total deu aqui para mim 18 imagens, então nós precisamos manipular todas essas 18 imagens. Qual é o tipo de edição que nós precisamos fazer nestas imagens? Vou pegar aqui a primeira imagem para a gente fazer junto e vou abrir ela com um programa de edição de imagens, que no meu caso aqui eu vou usar o Adobe Photoshop. Se você não tiver o Adobe Photoshop instalado no seu computador, você irá fazer a edição neste site, tá? photoshoponline.net.br. É só tu abrir o teu navegador, digitar este site que ele vai abrir aqui esta página aqui para você. Vou fazer o primeiro aqui com vocês. A gente vem na opção Open from Computer. E aqui nós vamos selecionar, tá? Vamos navegar até a pasta onde as imagens foram salvas do nosso print, frame por frame, e vamos selecionar aqui a primeira imagem da nossa sequência. Vou abrir ela aqui, o site já carregou aqui para mim, e aqui agora eu vou selecionar a opção Eraser Tool, tá? Que é a opção borracha, tá? Aqui em Eraser Tool eu dou um clique em cima e venho aqui na opção Eraser Tool, tá? E aqui o que nós precisamos fazer? Nós precisamos apagar a região da nossa pupila dos olhos. Para isso, eu vou dar um clique com o botão direito aqui, tá? E vou aumentar o tamanho da minha borracha para que ela fique proporcional ao tamanho da pupila dos meus olhos. Ajusto aqui, você ajusta aí de acordo com a sua necessidade, que para mim está bom. E aqui em Hardness, eu seleciono 50%, porque aí ele cria um nível de suavidade quando a gente aplica o corte na nossa pupila, tá? Veja só, posicione a borracha aqui de maneira sincronizada com a pupila dos olhos, dou um clique aqui, veja só, e aí ele já apagou a região da minha pupila dos olhos. E agora a gente vem na opção File, e aqui em File a gente vem na opção Export as PNG, tá? É importante salvar a imagem editada neste formato PNG, porque é o formato que salva a transparência da imagem. Ou seja, quando a gente voltar com essa imagem lá para o Filmora, essa região que a gente apagou vai estar transparente. Vou salvar aqui e vou fazer isso para todas as minhas imagens da minha sequência, ok? A few moments later. Beleza, galera, já manipulei aqui todas as minhas imagens da minha sequência e salvei em uma pasta separada. É muito importante quando você for editar as imagens da sua sequência e for salvar, que você salve todas as imagens, tá, em uma pasta separada, e muito importante que você mantenha a ordem no nome das imagens, tá? Então uma dica, quando você fazer a edição e salvar imagem por imagem, você nomeie as imagens com uma sequência numérica, tá? Aqui no meu exemplo, por exemplo, eu dei o nome ES1 e coloquei o número na frente para identificar a sequência em que as imagens acontecem. Isso é muito importante para na hora que a gente for jogar as imagens para dentro do Filmora. Aqui veja só como que ficaram as edições. Fica com uma aparência bem esquisita, de vampirão, sei lá, bem estranha. Mas vocês vão ver que é agora que a mágica começa a acontecer. Vamos voltar aqui para o Filmora, e aqui no Filmora nós podemos excluir todas as nossas imagens anteriores, que nós não vamos precisar mais dela, tá? E nós já editamos ela. E para deixar mais organizado aqui,
nós vamos excluir as imagens antes de serem editadas. Ok, e agora nós vamos jogar aqui para dentro todas as nossas imagens atuais e editadas. Vamos dar um duplo clique aqui na área de arquivos, vai abrir a janela de seleção de arquivos e aqui nós vamos selecionar todas as imagens editadas da nossa sequência. Ok, todas as imagens importadas aqui para dentro do Filmora. Agora a gente precisa verificar uma configuração que é muito importante antes de jogarmos estas imagens para a nossa linha do tempo aqui no vídeo. Nós precisamos vir aqui na opção Arquivo e aqui em Arquivo vamos selecionar a opção Preferências, tá bom? Aqui em Preferências, na aba Edição, na opção Duração Padrão, aqui em Duração da foto, nós precisamos nos certificar de que a duração esteja em 1 frame. Isso vai fazer com que quando a gente importar a nossa sequência de imagem para a nossa linha do tempo no nosso vídeo, todas as imagens tenham a duração de apenas 1 frame, porque foram as imagens de frame por frame que nós exportamos para fazer a manipulação separadamente, tá bom? Aqui já está certo. Se estiver em segundos, é só você vir aqui no menuzinho e selecionar a opção Frames e digitar aqui 1, que aí fica tudo certinho. Posso dar um OK. E agora nós vamos arrastar para a nossa linha do tempo todas as nossas imagens, tá? Aqui nós vamos selecionar todas as imagens, tá? Eu clico na primeira imagem e depois vou na última imagem com a tecla Shift pressionada, dou um clique também e ele seleciona todas as imagens para mim. E agora que todas as imagens estão selecionadas, eu vou clicar e segurar e arrastá-las para a nossa linha do tempo. Aqui nós vamos posicionar exatamente na parte final do nosso vídeo, que foi onde nós começamos a exportar os nossos frames para a manipulação individual. Posso soltar aqui e aqui todas as imagens estão posicionadas na sequência que eu quero. Aqui agora nós vamos deletar a camada inferior de vídeo, porque nós não vamos precisar dela mais. Veja que instantaneamente aqui já mudou a cor dos meus olhos. Por quê? Porque está exibindo aqui a nossa imagem do nosso frame manipulado e aqui na camada de baixo eu não tenho nenhuma imagem, por isso que está exibindo uma cor totalmente preta, tá bom? Agora é que nós vamos fazer a mágica acontecer efetivamente. Vamos exportar aqui para dentro do Filmora o vídeo que será a cena 2, ou seja, a cena que irá acontecer dentro do olho do personagem e que irá ser a cena que será elemento de transição. Ok, já está importada aqui para dentro do Filmora e agora eu vou clicar e arrastá-la para a camada inferior às nossas imagens dos nossos frames. Ok, aqui está. E agora o que nós precisamos fazer? Com a camada da cena B selecionada, tá? Que é essa aqui, eu vou aplicar um corte frame por frame nesta camada. Setinha para a direita, aplico um corte. Setinha para a direita novamente, aplico outro corte. E vou fazer isso sucessivamente até o último frame da minha sequência. Feito isso, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ajustar o tamanho da nossa camada inferior, frame por frame, para dar o efeito de proporção no nosso efeito de transição, tá? Para isso, eu vou dar um duplo clique no primeiro frame e aqui na aba Vídeo, na opção Transformar, eu vou diminuir a escala deste vídeo. Vou diminuir bem a escala. Vou colocar aqui uns 5%. Coloquei em 5%. E agora com as setas direita, esquerda, baixo e cima, eu vou ajustar a posição deste meu frame para exatamente dentro da minha pupila, tá? Desta forma. Ok. Vou fazer isso ajustando a proporção e a posição de frame por frame da minha camada inferior, tá bom? Novamente, 5%. E vou ajustar a posição aqui para dentro da minha pupila.
Fazendo isso frame por frame, eu vou acelerar o vídeo para não ficar longo demais, mas você precisa fazer isso frame por frame na camada inferior, sempre respeitando a proporção de proximidade e a posição da camada inferior. Vou fazer isso aqui e quando eu terminar eu volto para a gente continuar a edição. A título de exemplo, veja que este próximo frame está com a pupila mais próxima do que o frame anterior, viu só? Então, se neste frame aqui eu utilizei uma proporção de 5%, no próximo frame que está mais próximo da pupila, logicamente a pupila está maior em relação à proporção, eu utilizo uma escala um pouco maior, posso utilizar aqui uma escala de 8%. E aí eu ajusto a posição novamente, tá? Assim eu mantenho a proporção durante todo o meu efeito. E vou continuando fazendo isso frame por frame. Ok, negada, já ajustei aqui a minha camada inferior, frame por frame, a proporção e a posição de acordo com a minha pupila, tá? Com a pupila do personagem. E feito isso, a gente já tem um efeito bem legal, veja só. Agora a gente vai finalizar essa transição. Para finalizar essa transição, nós vamos vir aqui novamente na última imagem da nossa sequência editada. Vamos clicar e arrastá-la novamente para a nossa linha do tempo na camada superior. Feito isso, vamos clicar com o botão direito em cima dela, vir na opção duração, e aqui em duração nós vamos defini-la com uma duração de 10 frames, tá? Para isso é só digitar aqui 10 e dar um OK. Ótimo. Após isso, nós vamos novamente clicar com o botão direito em cima desta imagem e vir na opção cortar e ampliar. Aqui na opção cortar e ampliar, na aba aproximar e ampliar, aqui na posição fim, nós damos um clique em cima desse quadrado laranja e vamos diminuir para o máximo a posição final e posicioná-la para focar bem na pupila do personagem, ok? Para ele fazer este movimento de zoom bem rápido e bem focado na pupila do personagem. Podemos dar um OK, ótimo, e veja como que ficou. Aí ele dá o zoom final em direção ao olho do personagem. Então agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos novamente ajustar frame por frame da nossa camada inferior a proporção e a posição da nossa cena B. Para isso, novamente, nós vamos aplicar um corte frame por frame da nossa cena B na camada inferior. Seleciono a camada inferior, aplico um corte, setinha para a direita, um outro corte e vou fazendo isso até o movimento final do zoom. E agora nós vamos ajustar aqui a posição e a proporção da nossa camada inferior frame por frame, respeitando a proporção da pupila do personagem. Mais uma vez, damos o duplo clique frame por frame. Esta aqui já está correta, então eu vou deixar. Vou no próximo frame, duplo clique, também está correta, então eu vou deixar. Próximo frame, duplo clique, aqui eu já tenho um ligeiro movimento de zoom, então eu aumento um pouquinho a proporção, posso colocar aqui 22%, ok. Vou para o próximo frame, aqui posso manter a proporção em 22% também. Próximo frame, aqui eu tenho mais um movimento de zoom, então eu aumento um pouquinho mais a proporção. Se no frame anterior era 22%, aqui eu posso definir com 23%. Próximo frame, mantenho a mesma coisa do frame anterior, porque não teve mudança, 23% e a posição anterior. Próximo frame, duplo clique, eu tenho um novo zoom, então posso definir uma proporção maior, 25%, deixa eu ver se está bom. Pode ser maior ainda, vou definir aqui com 27%, ótimo. Vou ajustar aqui a posição, ok. Próximo frame,
eu tenho mais um movimento de zoom, então eu aumento a proporção para 30%, ficou perfeito. Ajusto aqui a posição novamente, ok. Próximo frame, eu tenho mais um ainda, então eu aumento mais ainda a proporção, pode ser 50%. E ajusto a posição, ótimo. Próximo frame, 70% está bom, e ajusto a posição, aqui, perfeito. Próximo frame, já está quase que totalmente preenchida, já pode ser 100%, e ajusto a posição correta. E a cena em si, eu deixo na escala 100% e na posição correta. Perfeito. Ok, vamos ver como que ficou. Câmera vem, abre os olhos, aproxima e vrá. Uau, muito massa, muito rápido. E cara, é um efeito muito bacana, novamente, veja só. A câmera vem, focou, fá. Show de bola, né, galera? E agora nós vamos incrementar um pouquinho mais ainda este efeito. O que que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na aba Efeitos do Filmora, tá bom? E aqui em Efeitos, nós vamos digitar aqui na barra de pesquisa, quadrado desfocado. Este efeito aqui. Vamos clicar e arrastá-lo para a camada superior a todas as nossas imagens. E vamos posicioná-lo para iniciar no nosso último movimento de zoom. O que que este efeito quadrado desfocado faz? Este efeito cria um desfoque na imagem. Então nós vamos criar um desfoque exatamente no momento em que a nossa câmera dá o zoom final em direção à pupila do personagem, tá? Porque isso vai criar maior realismo. É o momento do zoom rápido, ele acontece muito rápido. Então a gente precisa adicionar um nível de desfoque neste instante da cena para gerar realismo na transição. Então aqui eu posicionei ela aqui no início do meu zoom final, vou aplicar um corte aqui no final aqui, quando o meu zoom acaba, e posso deletar a sobra aqui. E agora, feito isso, eu vou dar um duplo clique aqui em cima do meu efeito, e aqui nós vamos ajustar alguns valores. O valor que eu recomendo você colocar em tamanho, deixar em 4 e em alfa deixar em 50. Aí ele cria esse desfoque, que ele é um desfoque sutil, mas que causa realismo na transição. Podemos dar aqui um OK. Perfeito. E agora, para finalizar de vez a nossa transição, nós vamos fazer um último ajuste com este mesmo efeito de quadrado desfocado. Aqui nós vamos posicionar a nossa agulha 6 frames à direita na nossa cena B, quando o nosso efeito de zoom termina. E aqui eu aplico um corte na nossa cena B, nessa posição aqui, ok? Apliquei um corte e vou selecionar este pedaço aqui da nossa cena B, que eu acabei de cortar. E feito isso, eu vou novamente no nosso efeito quadrado desfocado e vou clicar e arrastá-lo para aplicar acima deste pedaço de vídeo. Então o efeito ele vai se aplicar somente neste pedaço de vídeo. Veja que aqui neste pedaço de vídeo eu tenho desfoque e aqui eu já não tenho desfoque. Feito isso, agora nós vamos dar um duplo clique aqui neste pedaço de vídeo onde nós aplicamos o efeito, e aqui embaixo na parte esquerda da tela, na opção efeitos de vídeo, vamos descer aqui e vamos colocar as mesmas configurações que nós aplicamos no zoom anterior, que foi um tamanho 4 e um alfa 50. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir na opção transições. E aqui em transições, nós vamos selecionar a opção dissolver, vamos clicar e arrastar, posicionando para a intersecção deste corte que nós aplicamos aqui. Aqui nós podemos diminuir um pouquinho a duração dessa transição, porque o que essa transição vai fazer? Veja só que bacana. Nós aplicamos um efeito de desfoque nesse pedaço de vídeo e essa transição vai fazer com que o efeito de desfoque desapareça suavemente. Veja só, aqui nós temos o desfoque, vamos indo, aqui a transição começa a entrar em cena e o desfoque começa a sumir, continuando depois disso para a cena normal,
sem nenhum tipo de desfoque. Vamos renderizar isso aqui e ver como que ficou o resultado final. Renderizado, vamos dar um play aqui desde o início para a gente ver como que ficou o nosso efeito de transição. Parapapá, incluindo uma historiazinha básica. A câmera chega, foca no olho, fecha, zoom rápido. Uou! Que massa, que massa. De novo. Muito legal, né, galera? Depois disso, é só exportar o seu vídeo e fazer sucesso nas redes sociais. E este foi o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha curtido. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você for novo por aqui, para fortalecer o canal. Se você ainda não me conhece, me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser fazer parte também do meu canal no Telegram, uma comunidade fechada, exclusiva para a gente falar só sobre edição e criação de vídeos de viagens, eu vou estar deixando aqui também o link para você entrar gratuitamente na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e eu espero que tu coloque em prática e tamo junto. É nóis!